Começa agora o programa Boi Forte aqui no seu canal Agro, mais 24 horas de agroinformação, e hoje nós vamos falar sobre eficiência alimentar em bovinos, e para isso nós temos aqui no nosso estúdio o Thiago Davi. Ele é um pecuarista de família tradicional de Goiás, já é a terceira geração na área e ele vem buscando inovar e trazer novos conhecimentos, novas tecnologias para a pecuária da família. E agora vai falar sobre esse tema. Muito obrigada pela participação, Thiago. Olá, Juliana. Olá, telespectadores, amigos pecuaristas. Então vamos falar um pouquinho sobre a tradição da sua família. Você já é a terceira geração junto com seus irmãos. E como tem sido esse trabalho de sucessão familiar, que é um grande desafio para muitos agricultores, pecuaristas, pessoas do agronegócio que precisam avançar nesse conhecimento, implementar novas técnicas e precisam se entender ali entre a família, né? Amigos juntos, negócios juntos também, não é como aquele ditado, amigos, negócios à parte. Tem que dar certo nos negócios e tem que funcionar também na relação familiar. Então, Juliana, isso realmente é uma realidade no Brasil todo, em toda a agropecuária. Como você já mencionou, eu sou a terceira geração de pecuarista na nossa família. Então, meu avô foi pecuarista, meu pai pecuarista, meu pai se aposentou pela Embrapa, então passou a vida trabalhando no meio, e hoje eu e meus irmãos, a gente também faz parte desse processo, e que não é um processo fácil, como os colegas que estão nos assistindo sabem muito bem disso. Não é fácil, hoje eu entendo isso porque eu também tenho filho, né, tem uma filha pequena. Não é fácil você ver uma pessoa crescendo, se desenvolvendo e de repente você está trocando ideias e ter que aceitar que às vezes ele tem boas ideias e que isso pode te ajudar a produzir, aumentar a sua produtividade, saber que muitas vezes uma coisa que você fez a vida toda pode ser melhorada. Então é muito importante que haja esse processo de sucessão familiar, até para que não ocorra um vácuo dentro do processo produtivo, né? E vocês têm conseguido vencer esse desafio, né? Você, seu irmão, sua família, e agora estão focados nesse projeto de eficiência alimentar para bovinos. Vamos explicar para o nosso público exatamente o que é isso, quais são as vantagens, do que se trata esse método que é implementado nas fazendas, né, da família. Certo. É mais uma característica, tá certo, Juliana? Então, não necessariamente um método, a eficiência alimentar, tá joia? A eficiência alimentar é um produto final, é uma característica que a gente vai selecionar. Então, a gente já vinha falando sobre sucessão familiar e isso faz parte do nosso processo na fazenda. Então, o meu avô, ele matava boi com 5 anos de idade. E isso vem evoluindo de uma forma gradativa, que meu pai já tinha bois prontos para o abate com 3 anos. E hoje a família, já tem animais prontos para o abate aos 2 anos de idade. E isso é um processo de quê? Um processo de melhoramento genético, um processo de melhoramento em todo o sistema produtivo, tanto na produção de capim como nas características genéticas do boi. A gente até brinca que a gente é plantador de capim e colhe boi, e colhe carne. Então não adianta só melhorar a genética dos animais, a eficiência alimentar, mas você tem que melhorar também a condição para isso. Então a gente começou a falar sobre eficiência alimentar, que a gente até brinca que é a cereja do bolo, porque o boi tem que comer, tem que ter bom desempenho. Agora, se ele tiver um bom desempenho e ainda comer menos para conseguir produzir aquela quantidade de carne que a gente precisa, melhor ainda. É bem equilibrado e é uma forma muito mais eficiente de ter bons resultados, né? Isso. Não vai pesar tanto para o bolso do produtor e ele vai ter resultados muito melhores lá na frente. Eu gosto de fazer uma comparação com a indústria automotiva. Você tem, por exemplo, antigamente você tinha um Opala 6 cilindros que ele andava muito, mas também consumia muito combustível. Hoje você tem carros mais modernos, BMW, Mercedes, que às vezes têm o mesmo desempenho,
chegam à mesma velocidade desse Opala antigo, só que consomem muito menos. E esse é o nosso objetivo, é conseguir manter um bom desempenho, um bom ganho de peso, manter uma boa carcaça, uma boa terminação e mantendo essas características, porém consumindo muito menos, tá? Identificar esses animais que consomem menos e que continuam mantendo uma boa capacidade produtiva. Interessante essa comparação, acho que fica muito mais fácil para o nosso telespectador entender e assimilar tudo isso. Tem um termo também comum no seu universo que é o consumo alimentar residual. O que é exatamente isso? Na prática, como que funciona? Como que vocês implementam esse termo? Tá. Você falou sobre eficiência alimentar. Se for falar sobre eficiência alimentar pura e simples, é o quê? É o que o animal come para converter em alimento, né? E para você quantificar consumo, você tem diversas variáveis, que vai desde do consumo alimentar, vai da eficiência alimentar, tem o CAR, né, que é o consumo alimentar residual. É um termo um pouco mais técnico, um pouco mais complexo, mas é basicamente o quê? O animal ele tem um consumo que é esperado para ele, então você calcula uma dieta e você espera que aquele animal tenha um certo desempenho, tá certo? E o CAR é o quê? Quanto que aquele animal variou daquele consumo. Então, se o animal come menos do que o esperado, é o que a gente está buscando. Então, ele vai ter um CAR negativo. Se ele come mais do que esperado, é porque ele consumiu mais do que a gente gostaria que ele consumisse. Ele vai ter um CAR positivo. Então, para essa característica específica, quanto mais negativo, melhor, para essa característica específica. E como vocês conseguem administrar esse consumo dos animais? Eles obedecem, eles respondem aos estímulos de vocês? Na verdade, Juliana, a gente não provoca estímulo nesses animais. O que a gente faz para conseguir conferir, para conseguir acompanhar o consumo desses animais, a gente comprou coxos automatizados e que conseguem monitorizar todo o consumo desses animais. Como que é feito isso, né? A gente tem coxos na fazenda que tem balanças, todo coxo tem uma balança e toda entrada de coxo, ele tem uma pequena baia, ele tem um identificador eletrônico. Então, quando esse animal adentra essa baia, quando ele chega próximo a essa baia, a esse coxo eletrônico, esse animal é identificado. Então a gente sabe quando esse animal chega, né? A gente sabe exatamente quanto tinha de alimento naquele coxo antes dele chegar. Então, quando esse animal sai, esse identificador eletrônico percebe a saída do animal. Então, se a gente sabe quanto tinha no coxo antes dele chegar e sabe quanto tem depois que ele saiu, a gente sabe exatamente o quanto que ele comeu, certo? Então, esses animais não recebem estímulos, eles recebem oportunidades. Certo? Então, se todos os animais que estão naquele lote, eles têm a mesma oportunidade, depois desse processo de avaliação, a gente sabe quais foram mais eficientes. Então, se eles tiveram a mesma oportunidade, a gente espera que a representação do consumo deles seja de caráter genético. Então, se ele teve a mesma oportunidade e desempenhou melhor, é porque ele tem uma genética que proporciona a ele esse consumo melhor. E todo esse processo é muito moderno, inovador, tecnológico. Como que é lidar com a questão da tecnologia no campo junto a práticas também mais tradicionais, conservadoras, funde o conservadorismo com a modernidade tecnológica? É importante falar sobre isso, Juliana, porque realmente poucos pecuaristas se atentaram a isso. Como é uma informação que é de difícil obtenção desta informação, é muita tecnologia envolvida, muita gente ainda prefere se basear somente na avaliação visual e que às vezes deixa a desejar na questão de detalhes. E cada vez mais, como em qualquer processo produtivo, os detalhes fazem muita diferença. Vou te dar um exemplo. Qual foi o motivo da Agropecuária Confiança tomar a decisão de selecionar essa característica?
a gente mandava animais para a Embrapa para fazer um teste de desempenho de touros jovens. Esses animais eram mantidos a pastos e, na mesma condição, identificavam quais eram os animais que tinham melhor desempenho. A partir do momento que a Embrapa começou a fazer a avaliação da eficiência alimentar, a gente também mandou o animal para lá. E o que aconteceu? A gente teve um animal que teve um excelente desempenho na prova de ganho de peso a pasto. Foi o 6º animal dentro dessa prova de ganho de peso a pasto. Quando eles foram encaminhados para a prova de eficiência alimentar, foi identificado que esse animal que a gente mandou teve um consumo muito alto, né? Continuou ganhando muito peso. Uma dieta calculada para ganhar 1,2 kg por dia, esse animal ganhava 1,6 kg. Então, ele continuava ganhando muito peso, mas para ganhar essa quantidade de peso, ele comia muito alimento. O animal que teve o menor consumo também teve um excelente desempenho. Ganhava também 1,6 kg por dia, para uma dieta calculada para ganhar 1,2 kg. Só que, ao invés, comparado com o nosso animal comia 15 kg de matéria seca. Esse animal que ficou em primeiro lugar comia 8 kg de matéria seca. Olha que diferença! Então, observando essa diferença que a gente consegue encontrar dentro do rebanho Nelore, a gente tomou a decisão de selecionar isso também. Isso, vocês são focados então no rebanho Nelore, e como vocês conseguem mensurar o resultado de desempenho desse animal especificamente na sua propriedade? Então, a gente teve que fazer um investimento em equipamentos, não só em equipamentos, mas também em assessorias. A eficiência alimentar, como eu te disse anteriormente, é uma das características que a gente seleciona. Então, a gente seleciona ganho de peso, a gente seleciona o acabamento de carcaça, seleciona rendimento de carcaça. Como que é feito isso? A gente tem uma equipe que presta serviço, né, que é nosso parceiro, a equipe Aval, passa o ultrassom, faz uma ecografia desse animal e consegue identificar e dimensionar quanto que esse animal teria de rendimento de carcaça. Então, se a gente sabe quanto que esse animal ganha de peso, se a gente sabe quanto que ele vai ter de rendimento de carcaça, sabe quanto que ele vai ter de acabamento e sabe o tanto que ele comeu para aquilo, a gente consegue saber quanto que aquele animal deu de lucro. Só um exemplo, na nossa última prova, a gente teve animais que deram para a gente R$ 1.004 de lucro durante esse período. E teve animais na mesma prova, nas mesmas condições, que deu R$ 400 de lucro. Então, a diferença entre animais é muito grande. É verdade. Esses números aí deixaram muito claro as vantagens do método que vocês utilizam e que realmente tem dado certo e tem gerado resultados bem promissores para o nosso telespectador. É importante isso tanto para aquele que quer ter conhecimento, quer saber um pouco mais sobre o tema, ainda não conhece profundamente, e aquele que também tem interesse em implementar no seu negócio, na sua fazenda. As suas informações são como instruções, uma aula também. Então, dando sequência, você pode explicar o processo de análise e seleção do gado para programar os acasalamentos de forma técnica e estratégica? Isso faz parte do processo, é uma coisa muito específica, mas eu acho que é importante a gente detalhar isso também. Primeiro, longe de mim estar dando aula aqui, eu acho que é muito mais um bate-papo, uma conversa entre pecuaristas, uma conversa entre produtores rurais, longe de dar aula aqui. Mas enfim, o processo de acasalamento realmente é um dos pontos que a gente pode melhorar a nossa produtividade. Por quê? Como eu te comentei, a gente avalia diversas características. E qual que é o importante? É eu ter um animal que ganha muito peso somente? Na nossa concepção, não. Porque não adianta ele ganhar muito peso se as filhas desse animal não vão conseguir emprenhar, não vão conseguir gestar dentro daquele período que a gente chama de estação de monta. Então, adianta a fêmea parir todo ano se ela desmama um bezerro muito leve? Também talvez não seja o mais interessante. Então, qual que é o nosso desafio, a nossa brincadeira, digamos assim? É conseguir produzir um animal que ganha muito peso, um animal que entra em reprodução cedo, uma fêmea que reproduz cedo,
que desmama um bezerro pesado e que ainda come menos. Então o desafio é longo. E você comentou sobre acasalamentos. Onde que entra o acasalamento nisso, né? Primeiro a gente faz um acasalamento dirigido para cada fêmea. Então, assim como você, todo mundo, eu também tenho minhas qualidades e meus defeitos. Então, quando a gente vai fazer um acasalamento, a gente pega as qualidades e os defeitos daquele indivíduo e tenta achar uma peça que se encaixa perfeitamente naquela. Então, a gente pega todas aquelas características, todas aquelas DEPs, né, que são as diferenças esperadas nas progênies, e tenta tenta projetar, né, porque na verdade a gente não está montando, isso não é matemática, mas a matemática ajuda muito nisso, tentando diminuir o erro. Então a gente roda um acasalamento dentro de um programa de computador que tenta equalizar de forma que fique mais equilibrado possível essas características, aumentando a produtividade do produtor rural. É como se vocês buscassem a maior compatibilidade para efetuar esse acasalamento? Justamente, a gente procura um equilíbrio, a palavra talvez seja essa, equilíbrio. Então, um animal que consiga desempenhar bem em todas as características. Interessante, legal, Thiago. Esse método ele pode ser usado em qualquer animal ou ele é específico para o Nelore? Tem características de seleção específica também que o animal precisa estar enquadrado? Quais são essas questões que devem ser levadas em conta? Juliana, a avaliação do consumo, né, a avaliação da eficiência alimentar é um processo que é caro, é oneroso. Então, pode ser utilizado para qualquer animal, tá joia? Mas a grande maior parte desses animais que são avaliados, eles são avaliados com o intuito de identificar os melhores animais e multiplicar esses animais. No nosso caso, a gente faz avaliação de macho e de fêmea. Os machos a gente vende como reprodutores e as fêmeas a gente multiplica essas fêmeas com técnicas de reprodução assistida, como o FIV ou mesmo a inseminação artificial. Então, é muito importante que esse animal tenha um valor agregado. Pode ser utilizado para animais que a gente chama de cara limpa, animais comuns que vão ser destinados ao abate? Pode sim. Aonde eu vejo a principal aplicação desse método em animais que não são de genética, que não vão comercializar sêmen, que não vão ser doadoras de embriões, é quando você quer testar a progênie de um touro, por exemplo. A gente identifica aquele animal que é diferenciado, coleta o sêmen daquele touro e depois insemina vacas, essas vacas vão parir os bezerros e aí esses bezerros vão ser testados. Para quê? Para ratificar, para confirmar aquela característica que foi identificada naquele touro anteriormente. Tiago, que outras práticas, que outras alternativas o pecuarista pode utilizar para também, junto com esse método que vocês utilizam, melhorar a qualidade genética do rebanho? Certo. As principais formas que eu vejo, Juliana, é na compra de touros melhoradores, touros que foram testados para essa característica e na forma do sêmen. Então, a pessoa pode comprar nas centrais de inseminação touros que já foram testados, que já foram identificados que são diferentes, que são melhoradores para essa característica específica, perdão. E quanto que a eficiência alimentar impacta no processo produtivo? Como vocês podem avaliar isso? Certo. Eu gosto de citar um trabalho, até mandar um abraço para ele, Dr. Luciano Borges, do Rancho da Matinha, que é um homem que foi visionário. Ele foi o primeiro a instituir essa técnica de forma automatizada. Ele importou essa tecnologia do Canadá e começou a fazer essas avaliações há 9 anos. Então, no Nelore, de forma mais maciça, é quem mais tem tempo de seleção. Então, em 9 anos, ele me comentou, até semana passada eu estive lá conversando com ele, ele me comentou que em 9 anos ele já reduziu em 20% a média do consumo dele. O que quer dizer? Que o campeão da primeira prova teve o mesmo consumo hoje da média do gado dele hoje. Então, como que isso impacta?
Se ele reduzir em 20% o consumo, isso quer dizer que aonde antes ele colocava 100 vacas para comer, para pastejar, hoje ele consegue colocar 120 vacas. E ele, então, é uma referência para vocês e para outros pecuaristas que estão seguindo a mesma trajetória. Sim, hoje para a gente ele é uma referência. Tiago, também tem a questão da identificação dos machos precoces. Mesmo esses machos sendo tão jovens, o sêmen deles continua tendo qualidade? Então, essa é outro processo de seleção que está sendo muito abordado hoje no Brasil, na raça Nelore. A fêmea precoce já vem sendo trabalhada há alguns anos, que é o quê? As fêmeas são desafiadas durante uma estação de monta a conseguir obter gestação. Então, elas ou são inseminadas ou passam por monta a campo, monta de um touro. E o macho também vem sendo avaliado dessa forma, coletando o sêmen desses animais mais jovens, e já observou que teve bezerro de 9 meses que já produziu sêmen de qualidade. Então, hoje é possível sim identificar indivíduos que muito jovens conseguem produzir sêmen de boa qualidade, inclusive conseguindo padrão para congelamento de sêmen. O produtor, então, que vai investir nesse negócio ou vai comprar um touro produzido por uma fazenda como a sua, não precisa ter receio em relação a essa jovialidade do sêmen. É muito importante que você compre o sêmen de centrais de inseminação que tenham um nome a zelar, né? Que a gente até brinca. Para não comprar gato por lebre. Credibilidade no mercado. Justamente. É importantíssimo. Então, tem animais jovens que produzem sêmen de qualidade? Tem. Vamos falar agora, Tiago, sobre as vantagens que o produtor tem ao entrar nesse mercado, seja para implementar esse tipo de alimentação eficiente no seu negócio ou comprar o gado, né, o touro já melhorado num nível diferenciado. Que vantagens? Por que escolher investir nisso? Então, muito importante, tem vários trabalhos falando que o alimento é um dos produtos que mais vai impactar no processo de produção. Isso não só na pecuária, mas também na suinocultura, na piscicultura. Tem alguns trabalhos que falam que todos esses processos produtivos vão ter um custo de 70% a 80% em alimentos, né? Então, se 70% a 80% do seu custo de produção é alimento e você consegue reduzir o gasto com alimentos, se você consegue identificar animais que comem menos e continuam produzindo bastante, isso é um impacto tremendo. Imagina só, em confinamentos, tem confinamento que o custo de produção chega a passar 80% da produção. Imagina se eu chegar para falar para você, hoje eu vou te dar um aumento, né, de 50%. Você vai aumentar a sua produtividade, né, a sua rentabilidade. Então, hoje, com a margem de lucro muito enxuta, muito estreita, o que eu vejo como produtor? A gente tem que fazer o dever de casa, dentro da porteira, dentro da fazenda. Como que eu posso melhorar a minha rentabilidade? É aumentando a produtividade, aumentando mais quilos de carne por hectare e diminuindo o meu custo, né? Como que eu vou diminuir meu custo? Eu vou mandar meus funcionários todos embora? Não, eles são fundamentais no meu processo produtivo. Então, como que eu vou diminuir o meu custo? Usando produtos de boa procedência, sal mineral de boa qualidade, ração de boa qualidade e genética de boa qualidade, porque assim eu vou conseguir aumentar minha produtividade. Tiago, vamos falar de números agora, dos seus resultados, da sua família no negócio, tanto estatísticos, se você puder comparar antes e depois de usar esse método da eficiência alimentar, também de valores e, se você tiver condições, uma análise do mercado, porque não são muitos pecuaristas que utilizam esse método, seguem esse caminho. Eu sei que o valor é alto, o investimento é alto, então você consegue traçar um panorama considerando os seus resultados e do mercado brasileiro. Certo.
Eu acho que a eficiência alimentar ainda é uma característica que não foi enxergado por muitos produtores. Por que isso? Porque não tem tanta gente efetuando esse processo de seleção. Vem aumentando gradativamente e substancialmente. Agora, a partir do momento que as pessoas começam a fazer contas, tentam aumentar a sua produtividade, a sua rentabilidade, eu acho que vai ser inevitável olhar essa característica. Como que a gente consegue perceber isso no próprio mercado? Eu citei o exemplo do seu Luciano. Antes, aonde ele colocava 100 vacas, hoje ele consegue colocar 120, em 9 anos de seleção. Então, se você for pensar num ciclo pecuário, que é um ciclo longo, em 9 anos você conseguir você diminui a necessidade diária, você diminui a necessidade de ter que comprar novas terras, você diminui a necessidade de desmatar vegetação para fazer pastagem. Então, só vejo benefício em utilizar essa ferramenta, em utilizar essa característica. Acho que ela não pode ser utilizada de forma isolada, ela tem que ser utilizada de forma ponderada com as outras, né? Eu acho que talvez a eficiência alimentar seja a cereja do bolo. Primeiro, o animal tem que ganhar peso, tem que reproduzir. Agora, se eu identifico um animal que ganha peso, que reproduz e que ainda come menos, melhor dos mundos. Vamos passar agora umas instruções para aquele produtor que quer entrar nesse mercado e tem que se preparar para investir nisso. O que ele vai precisar de recursos humanos, recursos materiais, valor mesmo de investimento, como ele tem que se organizar para implementar a eficiência alimentar no seu negócio, na sua fazenda? Primeiro é buscar boas assessorias, montar um projeto, saber se esse projeto é viável para o seu sistema produtivo, né? E se não for viável para o seu sistema produtivo, que ao menos utilize o produto final de fazendas como a nossa, de fazenda como o Rancho da Matinha, como outros criadores que utilizam essa ferramenta de seleção e conseguem passar isso para frente, que seja na forma de touros melhoradores, que seja na forma de sêmen ou mesmo em embriões. Tiago, muito obrigada pela participação no programa Boi Forte, um prazer tê-lo aqui conosco e esses esclarecimentos aos nossos telespectadores. As portas estão abertas, volte mais vezes. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e agradeço também aos telespectadores, obrigado pela audiência. Esse foi o programa Boi Forte aqui no canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Continue acompanhando a nossa programação.